E aí, beleza? Sou o Jota Façanha, professor de Química e trouxe mais uma questão aqui para você. Vou mendigar logo o seu like no início do vídeo, tá? Para você não esquecer quando terminar e entender a questão, tá? Então curte logo aqui o vídeo, se inscreve no canal e clica no sininho para não perder mais nenhuma resolução de questão que você está precisando até chegar o dia da prova, tá? Dessa vez, uma questão da UES bem tradicional sobre separação de misturas, onde você vai precisar saber nome de vidraria, né? Quase todo ano aí a UES cobra uma questão assim. Então, vamos para a questão. As invenções do banho-maria, do dibicus e do tribicus, entre estes últimos usados para destilação, são atribuídas a Maria, a judia, uma egípcia helenizada que viveu em Alexandria e que é considerada a mais antiga de todas as alquimistas. A destilação hoje é feita por destiladores elétricos, mas outros equipamentos ainda persistem nos laboratórios de química. Sobre a destilação, é correto afirmar-se que. Vamos lá, as opções. Antes de ver as opções, vamos ver o que é o processo de destilação para a gente marcar a opção correta. Bom, aqui está o esquema da destilação. Não está tão bonito como eu queria, mas eu acho que dá para entender o processo, certo? Primeira coisa que eu quero falar para vocês é com que tipo de misturas a gente faz a destilação. Você tem que lembrar que destilação é um processo que você vai utilizar em misturas homogêneas, certo? Sempre misturas homogêneas. De que tipo? Pode ser líquido-líquido ou pode ser líquido-sólido. Aqui já vai a primeira observação para você. Se for mistura homogênea líquido-líquido, vai ser uma destilação fracionada. E se for destilação líquido-sólido, vai ser destilação simples. Quando eu estiver explicando o processo de destilação, eu vou mostrar a diferença que vai ter entre essas duas, tá? Então, tanto o líquido-líquido como o líquido-sólido homogêneas, ou seja, duas coisas que vão se misturar entre si, você vai poder separar por destilação. O que é isso aqui, né? Que desenho é esse? Quais são os equipamentos químicos aqui representados? Tenho que começar por esse aqui, ó, tá? Isso aqui é uma fonte de calor que vai aquecer a mistura. Isso é o bico de Bunsen, tá? Ele serve como um aquecedor. E ele está aquecendo aqui. Você tem um tripé que sustenta aqui o seu balão. E o que é essa folha azul? Isso aqui é chamado de tela de amianto. Para que é que serve isso aí? Preste atenção. O bico de Bunsen aquece a tela de amianto. A tela de amianto ela serve para uniformizar o calor, para o calor não ficar em um ponto apenas do fundo do balão, tá? A tela de amianto recebe esse calor e ela distribui uniformemente aqui sobre ela e aquece uniformemente o balão que você tem aqui, ó, uma mistura homogênea dentro do balão. O que é que vai acontecer? Chega o momento que essa mistura que está aqui, ó, um dos componentes vai começar a evaporar, né? Sempre o que começa a evaporar primeiro, sai primeiro, é claro. Então, ó, aqui você vai alcançar o termômetro para controlar a temperatura. Então, esse vapor, que é a parte mais volátil da tua mistura, vai virar vapor, vai chegar nessa peça daqui, que essa é a mais importante. Essa peça é chamada de condensador. E como o próprio nome diz, o condensador faz a condensação, ou seja, a passagem do estado gasoso para o estado líquido. Então, o que é vapor passa pelo condensador, se transforma em líquido, que vai ser despejado aqui, ó, nesse recipiente do outro lado, que geralmente você vai ter um
Erlenmeyer. Ok? Mas qual é a mágica desse condensador? O que é que ele faz para ele passar do gasoso para o líquido? Ele utiliza água, tá? Ele utiliza água para resfriar esse vapor e esse vapor virar líquido. Como que faz aqui? Estou vendo que tem duas entradas, né? Existe regra onde entra água, onde sai água? Sim. A entrada da água sempre é por baixo, tá? Então aqui é a entrada da água fria, a água para resfriar aqui o sistema. Lembrando que essa água que entra não tem contato direto com esse tubo interno, tá? A água entra e só encosta no vidro. A água não entra, tá, no tubo, ela só encosta na superfície. E a água sai do outro lado, na parte superior, tá? Aqui é a saída da água. Jota, sempre assim? Sempre entra água fria por baixo e sai água um pouco mais quente por cima? Sim. Por quê? Porque imagina o seguinte, ó, o vapor está descendo. Se você botar água aqui em cima, a água também vai descer. Ou seja, pouco tempo de contato entre a água e o tubo. Se você colocar no contrafluxo, você tem mais tempo de contato entre a água fria e o vapor, ou seja, mais tempo de troca de calor. Então, mais fácil você vai conseguir fazer essa transformação aqui de gasoso para o líquido, tá? Então, o condensador sempre trabalha com água no contrafluxo. Isso eu gosto de falar porque a UES adora cobrar algumas especificidades, tá? Então, lembra, condensador, entra água por baixo, sai por cima. E aqui eu acabei esquecendo de montar, ó, isso aqui que está segurando tudo é o que a gente chama de suporte universal. Ok? Então, daqui o esquema da nossa destilação, tá? E vamos para as opções. A diferença, né, da fracionada para a simples. Na simples, você só vai obter o líquido, o sólido vai ficar aqui. No caso, água e sal, né? Destilação simples. A água vai passar por outro lado, você obtém a água, mas do outro lado, o sal fica, você não vai vaporizar o sal, certo? Já na líquido-líquido, um exemplo, água e álcool, você vai vaporizar um primeiro, no caso, o álcool, né, que ele é mais volátil do que a água. Você vai obter todo o álcool, depois você vai retirar esse Erlenmeyer, colocar um outro Erlenmeyer para resgatar a água. Você resgata todas as frações, quando é líquido-líquido, ou seja, fracionada. Então vamos dar uma lida nas opções. Opção A, o balão de vidro, o tripé de ferro, a tela de amianto, o condensador, o suporte no universal, o termômetro, entre outros, compõem os equipamentos nela utilizados. Verdadeiro, pessoal. Ele falou de quase tudo aqui, né? Só acabou não falando do Erlenmeyer. Mas a opção A está já correta. Ele já falou de todos os equipamentos aí que a gente mostrou. A opção B. A destilação simples é utilizada para separar componentes de mistura de vários líquidos immiscíveis. Immiscíveis seria uma mistura heterogênea, que não se mistura, né? Ou seja, não. A destilação é mistura homogênea. Pode ser de vários líquidos? Pode. Exemplo disso, o petróleo, né? Porém, tem que ser vários líquidos miscíveis entre si. Opção C. Os equipamentos da destilação só são utilizados para separar componentes de uma mistura heterogênea de sólido e líquido? Não. Mistura homogênea e pode ser líquido sólido ou pode ser líquido líquido. E opção D. Para evitar acidentes, a água de resfriamento do sistema deverá entrar pela parte superior do condensador e sair pela parte inferior. Não, é o contrário. Entra pela parte inferior e sai pela parte superior, por causa de você tem que ter mais tempo de contato entre a água fria e o vapor quente. Beleza? Então aí, questãozinha da UES, bem tradicional, falando sobre vidraria e separação de misturas. Resposta correta, opção A. Espero que tenha entendido e até a próxima.